Brasileirão. Mas amanhã o Corinthians joga na sua arena, em Itaquera, contra o Atlético Paranaense. E o André Cavalcante está lá no CT Joaquim Grava e chega no Expediente Futebol com as notícias do Timão e essa situação aí do Pedrinho que está deixando a Fiel oriçada. Tudo bem, André Cavalcante? Tudo bem, João Guilherme, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Expediente Futebol. Esse assunto Pedrinho definitivamente foi o mais importante do dia por aqui, mas a gente já aborda ele um pouquinho mais para frente. Vamos antes pontuar as informações do Corinthians, né? Afinal de contas, do Corinthians dentro das quatro linhas, afinal de contas amanhã tem jogo, como você disse, contra o Atlético Paranaense, 9 horas da noite, na Arena Corinthians em Itaquera. E nesses 2 últimos dias, sem nenhum tipo de trabalho tático com os jogadores titulares, trabalho comandado pelo técnico Osmar Loz. Em vez de promover essa atividade na parte externa do CT, até por conta do frio e da chuva, tanto ontem quanto hoje, o Osmar Loz deixou essa turma titular na parte interna do CT, fazendo trabalhos regenerativos. Então, nesse momento, véspera de partida, e é bem difícil a gente definir um Corinthians titular para encarar o Furacão. O que pode ou até deve acontecer? Alguns jogadores devem ganhar oportunidade entre os titulares. Casos, por exemplo, do Ralf, que deve jogar ali no lugar do Gabriel, que estava bastante desgastado, até foi cotado para ficar de fora do jogo contra a Chapecoense, o Gabriel. O Ralf se recuperou de uma lesão na panturrilha e pode fazer jogo contra o Atlético Paranaense, assim como outros 2 jogadores, 2 atacantes, jogadores mais de frente. O Cleison, que teve problemas particulares, no último jogo o Cleison ficou de fora, foi substituído pelo Matheus Vital. O Cleison deve agora retomar essa posição no lugar do Matheus Vital. E também nesse setor ofensivo, o Roger, recuperado de uma torção no tornozelo, ele não pode jogar na Copa do Brasil, porque já jogou pelo Internacional, mas o Roger está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro. E desde o começo da semana o Roger vem treinando com bola. E o Osmar Loz já deu entrevistas falando que acredita, assim, em alguns jogos utilizar um atacante de referência mais alto, mesmo com a ótima fase do Romero, que é um atacante mais de movimentação. Então, Ralf, Cleison e também o Roger, muito cotados para começar essa partida contra o Atlético Paranaense, até para dar uma rodagem maior para esse elenco e para preservar peças importantes para o grande compromisso da equipe, assim a gente pensar num curto prazo, que é na próxima semana, quarta-feira, o Corinthians vai ao Chile, mais precisamente vai a Santiago, encarar o Colo-Colo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Então, algumas peças diferentes para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Não temos a confirmação da escalação, porque, como eu disse, não teve treino nem hoje com os titulares, nem ontem. Agora sim, falando sobre o Pedrinho, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol, muita especulação, né, se ele poderia deixar o Corinthians rumo ao futebol europeu, e isso sempre acaba acontecendo de tempos em tempos, porque ele é um jogador muito jovem, muito habilidoso, 20 anos, mas ganhou uma proporção muito maior de ontem para hoje, porque o jornal francês L'Équipe publicou uma reportagem falando de quem estaria na mira do Paris Saint-Germain. Cita outros jogadores também, e entre esses jogadores cita o Pedrinho. A reportagem do L'Équipe, inclusive, diz que o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar a multa rescisória do Pedrinho, que, como o Savoia já adiantou aí, está em 50 milhões de euros, 216 milhões de reais. Mas a diretoria corintiana já disse que não tem proposta, não tem nem sinalização de proposta, né? Porque normalmente quando um clube europeu gigante desse tamanho, como é o Paris Saint-Germain, está interesse em algum jogador, quando há interesse em algum jogador, tem aquela conversa preliminar, então a própria diretoria já vai se planejando, o Paris Saint-Germain deve enviar uma proposta nos próximos dias. Mas isso de fato não aconteceu, apenas o que existe nesse momento é essa reportagem do L'Équipe que diz que o Paris Saint-Germain tem interesse, mas até aí o Pedrinho segue trabalhando normalmente, e até para colocar panos quentes nessa história, foi justamente o Pedrinho o escolhido para conceder a entrevista coletiva hoje. E ele tratou logo de dizer que está muito focado no Corinthians e continua no Corinthians, pelo menos nessa temporada 2018, quem sabe até por mais tempo. Vamos ver e ouvir o que disse o Pedrinho. Boa tarde. Como sempre falei, a gente vê essas notícias, mas querendo ou não falo para o meu empresário para não me falar nada, porque sei que, como eu já tinha falado para o presidente também, quero continuar, quero ficar aqui, construir a minha história, recompensar o carinho que a torcida tem por mim também. Então, em relação a
especulações que existem. Eu creio que só são sondagens também. Então, como eu falei, minha cabeça está aqui no Corinthians e eu quero fazer a minha história aqui dentro. Tá aí, portanto, a palavra do Pedrinho, que em outro momento da entrevista coletiva, eu perguntei para ele, inclusive, até quando que ele gostaria, então, de ficar no Corinthians. Ele falou que tem que cumprir a trajetória dele que ele planeja no futebol brasileiro. E para cumprir essa trajetória, ele tem que realizar alguns sonhos. Os sonhos dele, pelo menos na visão dele, o que ele precisaria fazer no Corinthians, conquistar título justamente e se tornar ídolo do torcedor corintiano. Para isso, precisa jogar pelo menos até o final de 2018 e precisa ser bem sucedido nessa tentativa de buscar títulos pelo Corinthians. E para devolver a bola para você, João Guilherme, só passando as últimas informações sobre a situação do Pedrinho. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2020, até dezembro de 2020, 70% dos direitos federativos do jogador, dos valores envolvidos nessa multa rescisória de 50 milhões de euros. Se o Corinthians vender amanhã, por exemplo, o Pedrinho por 50 milhões de euros, 70% vai para o Corinthians e 30% vai para os empresários do Pedrinho. E o Corinthians joga amanhã contra o Atlético Paranaense, João.